o desarranjo institucional que nós estamos vivendo no Brasil. O desarranjo institucional que permite que evoluiu para um STF, uma Suprema Corte, com suas atribuições exacerbadas, avançando sobre os limites do Congresso Nacional, do Executivo, e se tornando, sem nenhuma procuração, sem nenhum amparo na Constituição, um poder moderador. Em determinados momentos, o STF tem legislado, o STF tem assumido o papel do Ministério Público, tem sido o autor da ação penal, quando isso cabe ao Ministério Público por força da Constituição de 88. O STF tem assumido prerrogativas que são do Executivo, e isso tem causado um ambiente de insegurança jurídica, que tem se esparramado, infelizmente, para as cortes inferiores. E nós vemos no Brasil hoje uma justiça que não traz paz ao brasileiro. Nós não estamos mais vivendo sob o império da lei, ministro. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso. O senhor que veio da esquerda, hoje está no centro, o senhor foi do Partido Comunista, hoje o senhor está no MDB, mas a gente tem acompanhado as suas análises, porque não precisa ser de esquerda, de direita, de centro, tem que ter bom senso, apenas ter bom senso. A gente tem visto as suas manifestações, o senhor tendo bom senso, para identificar de que as coisas não estão bem no Brasil, especialmente do ponto de vista institucional. Ministro Aldo Rebelo. Mais uma vez, boa tarde, Júlio. Eu creio que o Brasil vive uma situação que alguns caracterizam como de insegurança jurídica, tomando como insegurança jurídica a relação instável e insegura entre os entes privados e o poder, principalmente o judiciário. É isso que caracteriza a insegurança jurídica. A minha impressão é que o Brasil vive uma situação mais grave, que não é apenas de insegurança jurídica, é insegurança institucional. E a insegurança institucional é quando a relação entre os poderes não está disciplinada por normas claras, que deveria ser a Constituição. Ou seja, na insegurança jurídica, o ente privado não sabe o que vem de decisão na sua relação com o poder público. Na insegurança institucional, um poder não sabe qual é a atribuição do outro. Nós temos esse caso, infelizmente, na República, e há um episódio que demonstra claramente essa situação, que diz respeito ao conceito do chamado marco temporal. Por que eu dou o exemplo do marco temporal? Porque esse conceito está na Constituição, acho que no artigo 231, que estabelece como norma que as áreas ocupadas por populações indígenas até 1988, quando a Constituição foi promulgada, essas áreas deveriam ser demarcadas, as áreas efetivamente ocupadas. O Supremo mudou esse conceito a partir de recursos de ONGs, de Ministério Público, e disse que não existe essa referência do tempo da Constituição de 1988 e que qualquer área pode ser reivindicada. Logo em seguida, o Congresso votou uma lei reafirmando o marco temporal. E as duas decisões estão em vigor. Nenhuma das decisões foi revogada. Você tem uma decisão do Supremo revogando o marco temporal e você tem uma decisão do Congresso reafirmando o marco temporal. Percebendo a situação, o ministro Gilmar Mendes tomou para si a iniciativa de não aceitar nenhuma ação de inconstitucionalidade contra a lei do Congresso, portanto, ela está em vigor, ela não foi declarada inconstitucional, mas, ao mesmo tempo, também está em vigor a decisão do Supremo, que é de revogar o marco temporal. Enquanto isso, o ministro Gilmar Mendes convocou uma série de audiências, de reuniões, para, mais adiante, decidir qual é, de fato, a
situação do marco temporal. Então, nós vivemos uma situação assim que também não foi improvisada. O Supremo foi adquirindo o poder de arbitrar conflito entre o Congresso e o Executivo desde a época do presidente Fernando Collor, do presidente Fernando Henrique. Eu lembro, eu já era deputado nesse período, o presidente Itamar Franco, todos esses períodos foram marcados por decisões do Supremo para arbitrar disputas internas do próprio Poder Legislativo. Porque quando a oposição perdia uma votação na Câmara, o que é que ela fazia? Recorria ao Supremo, contra a maioria da própria instituição. Ou seja, a minoria do Poder Legislativo recorria ao Supremo contra a maioria do Poder Legislativo. E o Supremo foi tomando gosto por arbitrar essas disputas. Depois passou-se a disputa entre o Poder Legislativo, decisões do Poder Legislativo e decisões do Poder Executivo, e essas decisões eram arbitradas pelo Supremo. De tal sorte que, a partir de determinado momento, o Supremo passou, inclusive, a definir quem o presidente da República podia ou não escolher como ministro. Fez isso no governo da presidente Dilma, fez isso no governo do presidente Michel Temer, e no governo do presidente Bolsonaro terminou arbitrando a escolha de delegado da Polícia Federal. Esse não pode ser escolhido. Então, nós vivemos, de fato, uma insegurança que leva o Congresso a uma relação de disputa com o Supremo, onde geralmente ele perde, e, no caso, o Poder Executivo ou é submetido pelo Supremo por decisões judiciais, ou é politicamente, com alianças, como é o caso agora que o atual governo procura compensar as suas dificuldades no Congresso, onde ele não tem maioria, onde tem uma agenda de conflito, porque é um Congresso majoritariamente conservador, principalmente na agenda dos costumes, na agenda do comportamento, onde o governo tem posições abertamente contrárias às posições mais conservadoras, e o governo se ampara exatamente no Supremo Tribunal Federal. Isso é muito ruim para o país e para a sociedade e para a democracia. Não há democracia verdadeira, duradoura e respeitável quando não há uma definição das atribuições.